A gente começa essa edição falando dos estragos causados pela chuva forte em Santa Catarina. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 46 municípios tiveram prejuízos, Marta Gomes. Pois é, Lucas, até rodovias tiveram que ser interditadas e a gente está aqui com o nosso time de repórteres, porque as regiões mais atingidas foram Oeste, Norte e o Vale do Itajaí, onde está o nosso time. A gente começa atualizando a situação agora no Oeste com o Jovan Petri. Bom dia para você, Jovan. Bom dia, Marta, Lucas, a todos que nos acompanham aqui no SC No Ar. Exatamente, situações que foram desencadeando ontem pela parte da manhã, também à tarde, à noite, ainda nós tínhamos reflexos aqui na região oeste em referente a esta chuva acompanhada na noite anterior, ou seja, na terça-feira à noite, também ventos, mas as situações elas se dão por mais complicadas em três principais municípios que eu vou citar agora. O primeiro deles é em Erval Velho. De acordo com as informações repassadas, o rio Erval, que corta a cidade lá de Erval Velho, transbordou depois de uma forte chuva que deixou o centro do município alagados debaixo de água. Muitas casas, também o comércio, foram atingidos e chegou a 5 metros acima do nível normal. O rio. O prefeito lá da cidade, Severino Jaime Schmidt, declarou que a situação é de calamidade, inspira cuidados, há uma necessidade também de ajuda entre os locais afetados pela enchente lá no município. Estão uma creche, a delegacia, o centro comunitário e vários estabelecimentos comerciais. A prefeitura mobilizou equipes da própria prefeitura para o resgate e também as autoridades locais para auxiliar as famílias que foram atingidas. O rio chegou a baixar um pouco antes da manhã, mas voltou a subir por conta de mais chuva que aconteceu naquele local e mais de 50 casas foram afetadas, 100 pessoas ficaram desabrigadas. A gente vai agora para Concórdia, onde pelo menos até o fim da tarde de ontem, de acordo com as informações da Defesa Civil, choveram quase 160 milímetros apenas ontem. A água invadiu a região central e também deixou transtornos. Na escola Doutor Maruri, o rio Queimados transbordou e entrou em alguns estabelecimentos. Motoristas precisaram se arriscar e passar pela água e também ficaram ilhados. O excesso de chuva lá em Concórdia causou estragos no fórum do município. Devido ao acúmulo de água na laje, a água infiltrou pelas paredes, danificou equipamentos, impossibilitando o atendimento presencial, e lá no fórum precisou transformar este atendimento em regime de plantão. A chuva também fez as barragens de contenção da cidade transbordar por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira. De acordo com o coordenador da Defesa Civil lá do município, os transtornos foram registrados tanto na área urbana quanto na área rural. As aulas foram suspensas em algumas comunidades. E em Curitibanos, os bombeiros foram acionados no início da manhã de ontem, nas últimas 6 horas, ou seja, ao longo do dia. Essa informação do fim da tarde de ontem, choveu mais de 100 milímetros, em torno de 105, 110 milímetros lá no município, conforme os dados coletados pelo Agro, Conect da Epagre e Ciram. 2 casas foram alagadas e até o momento não foram registradas vítimas. As nossas equipes ontem rodaram aqui pela região, o Diego Antunes e também o Arvito Concato foram até uma cidade e foram impedidos de ir até, por exemplo, Concórdia, porque havia obstrução em rodovia. A Eduarda Wenzel e o José Adriano Vatrim, sim, trazem agora um panorama da cidade de Ibiam, onde 40% da cidade foi afetada, e a gente acompanha a partir de agora. O município, com cerca de 2.000 habitantes, foi surpreendido pelo grande volume de água na manhã desta quarta-feira. Conforme levantamentos da Defesa Civil, 40% da população foi atingida. Na região central, 3 pessoas tiveram que ser resgatadas das casas por estarem ilhadas e outras dezenas deixaram as residências. De noite a gente até escutava bastante chuva forte.
mas não ao ponto de pensar que teria alagado. A Defesa Civil estima que choveu cerca de 140 milímetros em 24 horas. O prejuízo ainda é calculado e, para ajudar na reconstrução, o município já encaminhou o decreto de emergência. Nós já levamos as cestas básicas também para as pessoas, né, e já adquirimos toda a alimentação e material de higiene, né, para as pessoas que necessitam. Orlando mora no centro da cidade e foi acordado com a água já dentro da sua casa na madrugada. Para pedir socorro, ele se arriscou nadando. Quando eu pisei no piso, já a água estava assim, daí eu digo, melhor é ir nadando, né? Acabou com os muros, as coisas lá, né? Mas isso aí a gente arruma de novo.